Fruticultura. Maçã e morango na pequena propriedade impulsionam renda e garantem sucessão familiar no campo. Vamos mostrar a história da família Pagani, de Urupema. Produção orgânica. Sistema de cultivo suspenso de hortaliças eleva as áreas de produção, gerando mais comodidade aos agricultores. Confira o campo experimental em Itajaí. E tem também saúde que vem das plantas. Conheça o Horto Mais Vida de Guaraciaba. O espaço reúne mais de 60 plantas entre bioativas, nutracêuticas e condimentares. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Desde a antiguidade, os produtos à base de plantas medicinais são usados nos cuidados com a saúde. As comunidades valorizam o conhecimento popular e até hoje usam no dia a dia das famílias. O exemplo vem de Guaraciaba, no extremo oeste catarinense. Conheça agora o Horto Mais Vida. Um espaço integrativo, rico em conhecimentos e de grande importância social. Hoje nós vamos conhecer o Horto de Plantas Bioativas Mais Vida, localizado aqui no centro da cidade de Guaraciaba. São mais de 60 espécies, entre plantas aromáticas, nutracêuticas e bioativas, que evidenciam o conhecimento popular. O uso de plantas bioativas é milenar e está presente na cultura dos povos em todo o mundo. E aqui em Guaraciaba não é diferente. É o caso deste horto, resultado de uma parceria entre a EPAGRE, Pastoral da Saúde e Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Esse horto, na verdade, ele já vem sendo construído desde 2016. Anteriormente já tinha-se trabalhos com plantas também. E em 2016, quando eu cheguei no município, ele era em formato de relógio biológico já do corpo humano. Mas era um trabalho difícil, porque era no barranco, né? Era no morro. E as pessoas que colaboram com o trabalho voluntário já têm uma certa idade. Então o projeto nasceu para melhorar, ampliar a visão de saúde, interagindo com as plantas. Então, este espaço, ele é um convite à reflexão sobre saúde preventiva, integrativa, para que a comunidade, tanto da cidade como do interior, possa vir aqui, interagir e ter esse conhecimento ancestral próximo, para que eles também tenham lá nas suas propriedades algumas das plantas que estão sendo esquecidas. Então, você é o nosso convidado agora para conhecer o Horto Medicinal. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá. Um recanto de saúde e relaxamento. Isso, um espaço com vários elementos. Temos aqui o espaço do lazer, que é um convite para as pessoas tirarem um momento para se centrarem, tirarem um momento para uma atividade que gostam. É um espaço para que a gente possa trabalhar com as pessoas a importância do movimento, a importância do relaxamento, para ter uma saúde de qualidade. E aqui nós temos também a questão da água, que esse é o espaço onde a gente pretende trabalhar com os grupos, a importância da água na natureza, a importância da água no nosso organismo e a inter-relação que ela tem com a nossa vida, a proteção, o cuidado que a gente deve ter com ela lá nas propriedades. Então é um espaço assim maravilhoso para fazer uma reflexão sobre essa energia da água que também limpa, que também é ligada à espiritualidade, que tem todo um significado aí. Aqui nós encontramos guaco, açafrão, erva baleeira, pariri ou crajiru, fáfia, babosa e tantas outras plantas usadas não apenas para fins medicinais, mas também como alimento ou então para dar um sabor especial à comida. Aqui nós temos o relógio biológico, ele é baseado na medicina chinesa.
É todo um estudo e ele é interessante porque para você entender o processo, você precisa se conhecer. É o autoconhecimento. Ele está dividido em 12 canteiros, mais o central. Em cada canteiro, nós temos as plantas que servem para utilizar para aquele órgão ou para aquele sistema. Então, esse espaço aqui, ele traz todo um conhecimento ancestral que foi perdido, que a gente está colocando aqui à disposição das pessoas, para elas virem para cá e se reconectarem com esse ambiente, consigo mesma, com a planta, que a planta é vida e que dali a gente pode trazer alguns princípios que podem atuar na saúde preventiva, o que a gente deixou muito de lado e partiu muito lá para as farmácias, né? Então, o objetivo nosso é que as famílias elas escolham daqui com segurança, com responsabilidade, conhecendo algumas plantas que elas queiram ter lá na sua horta, lá no seu quintal e que elas saibam exatamente o uso que elas podem fazer com elas. Todo dia a gente recebe muitas visitas aqui no nosso horto, pessoas que nos procuram para saber das plantas, para conhecer as plantas, saber para que elas servem, como elas podem estar utilizando isso no seu dia a dia, tanto na alimentação, que são as plantas punks, que são chamadas, né? E também as plantas que servem para fazer algum chá, que os nossos ancestrais nos deram esse legado de usar as plantas para tratar a nossa saúde preventivamente. Próximo bloco, pesquisa da EPAGRE mostra os benefícios do sistema suspenso para a produção orgânica de hortaliças. E ainda hoje a importância da fruticultura na pequena propriedade rural. Fique com a gente, já voltamos! Desde julho, a EPAGRE-CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, passou a contar com mais um canal de comunicação. Agora, as informações estratégicas produzidas pelo Observatório Agrocatarinense também estão disponíveis no WhatsApp. Para acompanhar o canal e ver em primeira mão os dados publicados, é só escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. Com a nova ferramenta, a EPAGRE-CEPA reforça seu compromisso com a transparência, a democratização da informação e o fortalecimento do setor agropecuário catarinense. observatorioagro.sc.gov.br é o endereço para você conferir a plataforma completa. Hora de falar de pesquisa para a produção orgânica. Estudos e experimentos para o cultivo suspenso de hortaliças estão em desenvolvimento já há alguns anos lá na Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí. O foco é elevar as áreas de produção, pensando em comodidade e ergonomia para quem trabalha nos cultivos. Nessa primeira parte, conheça a área experimental, dicas importantes e as possibilidades de cultivo. Olá pessoal, meu nome é Rafael Morales, sou pesquisador de olericultura da EPAGRE de Itajaí e no quadro Vitrine Técnica de hoje vamos ver sobre o cultivo suspenso orgânico de hortaliças. Então pessoal, olhem esse sistema de cultivo que a gente está propondo aqui na estação experimental. A gente está fazendo o cultivo de diversas hortaliças, dá para ver aqui a salsinha, cebolinha, rúcula, alface, morango mais profundo. E a gente está buscando, nesse experimento, otimizar esse sistema de cultivo, que é o cultivo suspenso, para que a gente possa fazer o cultivo de diferentes espécies vegetais. Então é isso que vocês conseguem observar aqui, que sim, é possível produzir com qualidade satisfatória no sistema suspenso várias espécies de hortaliças. Para ter efetividade nesse sistema de produção, alguns fatores têm que ser levados em consideração pelo agricultor. O primeiro deles, a
A gente pode observar aqui pelo ambiente que isso aqui a gente está sendo feito dentro de um cultivo protegido. Então, a gente faz uso da plasticultura para proteger essas plantas da chuva. Então, esse é um primeiro passo e muito importante. O segundo ponto, a gente tem trabalhado com calhas profundas e aqui fica muito visível essa diferença na produção vegetal que a gente vai conseguir utilizando calhas mais profundas. Por exemplo, ó, numa calha rasa, a gente tem plantas subdesenvolvidas. Numa calha mais profunda, a mesma muda, numa mesma condição nutricional, num mesmo regime hídrico equilibrado, a gente tem plantas então muito mais vigorosas, com um crescimento muito maior. Então, profundidade da calha também é muito importante. A gente pode fazer nesse sistema de produção os consórcios, que também são coisas que o agricultor orgânico deveria buscar sempre estar implementando no seu sistema de produção. Então, o exemplo que a gente tem aqui é da alface com a cebolinha. Então, a gente vê que, mesmo numa condição de consórcio em cultivo suspenso, a gente tem conseguido um alto patamar produtivo conciliando essas duas espécies vegetais. Nesse caso aqui, a alface e a cebolinha. Outro ponto importante é a fertirrigação. No nosso caso aqui, a gente faz com biofertilizante. Então, nesse caso aqui, fica muito claro o benefício do biofertilizante. Nessa linha aqui, desse consórcio, a gente tem biofertilizante. Nessas outras duas aqui, é só a água sem o biofertilizante que a Epagri recomenda. Então, é um benefício direto na produtividade e em qualidade da produção. Outro ponto importante que a gente também adota no sistema suspenso é o uso da cobertura morta sobre os canteiros. Tal como é recomendado no sistema de plantio direto, a gente usufrui dos mesmos benefícios aqui nesse sistema. Então, se a gente olha aqui, essa palhada, essa cobertura vegetal aqui que é colocada, adicionada, a gente consegue fazer uma boa redução da mato-competição e preservar muito bem a temperatura do solo ao longo do ciclo de cultivo. Tudo que vocês viram até agora, naquelas calhas de madeira, são experimentos que a gente tem aqui na Epagri de Itajaí. Então, não é uma recomendação que a Epagri tem para esse formato de cultivo. O que a gente preconiza, o que a gente vai difundir, são unidades suspensas com canteiros largos. Então, a gente pode ver aqui, estruturas, são sugestões que a Epagri vai disponibilizar para o agricultor, sugestões de calhas de cultivo com cobertura plástica. Estrutura que a gente está desenvolvendo e recomendando são estruturas de baixo custo. Então a Epagri está trabalhando num documento que vai disponibilizar em breve para o agricultor, colocando todas as impressões que a gente tem sobre esse sistema de cultivo para que o agricultor possa buscar essas informações muito em breve aí no site da Epagri. Olha, nos próximos programas, o pesquisador da Epagri vai mostrar a recomendação para construir as áreas elevadas, o espaçamento, que materiais utilizar e explicar o que diz a legislação sobre esse tipo de cultivo. Daqui a pouco, a força da fruticultura nas pequenas propriedades catarinenses. A atividade garante renda hoje e o futuro das próximas gerações no campo. É depois do intervalo, até já! A força da maçã e do morango na pequena propriedade. Hoje mostramos o exemplo de uma família de Urupema que transforma o cultivo das frutas em um negócio de sucesso. E mais, eles estão preparando as novas gerações para continuar no campo. Sucessão familiar, inovação e tradição caminhando lado a lado. A Serra Catarinense é daqueles destinos que nos surpreendem a cada curva da estrada. A região é famosa pelas temperaturas negativas no inverno, belas paisagens e uma forte herança cultural, preservada entre montanhas, araucárias e campos de altitude.
No município mais frio do Brasil, uma pequena propriedade rural de apenas 2,4 hectares guarda uma história de trabalho e renovação. É ali, em Urupema, que a família Pagani cultiva mais do que maçãs e morangos. Cultiva um legado que atravessa gerações. O cultivo de maçã conquista cada vez mais espaço na pequena propriedade rural. Com variedades adequadas e tecnologias inovadoras, é possível transformar uma pequena área em pomar produtivo e lucrativo. E o melhor, linhas de crédito e assistência técnica estão disponíveis para quem deseja investir na atividade. Marcos Aurélio viu na fruticultura uma forma de manter a família no campo. Hoje, ele e a esposa Ana dividem o trabalho com o filho Mateus, que decidiu permanecer na propriedade, contrariando uma tendência cada vez mais comum de êxodo rural entre os jovens. Na verdade, eu sinto orgulho de ele ter decidido ficar na propriedade, né? Porque do jeito que está o mundo aí fora, né? Então ele ficou aqui, ele estava fazendo graduação, parou a graduação e ficou trabalhando aqui, se deu muito bem, está indo muito bem. E eu acho que nós estamos tentando melhorar cada dia mais, plantar o morango, plantar maçã, para ele ficar bem aqui, né? Para ele conseguir ter condições de continuar aqui, né? O pomar de maçã ocupa a área de 1,5 hectares, onde são colhidas 30 toneladas da fruta por ano. Eu acho que é a maneira que eu melhor otimizei essa área, né? Pelo tamanho dela, eu acho que a produção é o que eu poderia tirar mais renda é aqui, né? E a gente faz uma mão de obra praticamente familiar. Então tudo isso contribui. É claro que não se compara a uma área grande, o volume em dinheiro, né? Mas para uma agricultura familiar, para subsistência, eu acho que dá para levar. Ainda restava um pouco mais de terra e então a família procurou o escritório municipal da Epagre com o objetivo de expandir a produção de maçã também para o morango. Hoje você está com quantos abrigos de cultivo? Tem 9 estufas, são 15.500 plantas no total. Nós começamos com 4.000 plantas e aí, decorrer dos anos, nós fomos aumentando. Sinal que começou bem e foi investindo mais. Isso. Deu rentabilidade tanto em produção como financeiramente. É um produto que agrega bastante valor aqui por causa do frio e a região é muito boa para produzir. Há 6 anos, Mateus casou com a Natália, que também começou a trabalhar na produção. Atualmente, toda a família se envolve no processo. Desde o primeiro momento, sempre foi acompanhada de perto pelo extensionista rural da Epagre, em Urupema. Foi eles que incentivaram, a Epagre incentivou muito ali e tenho tudo graças a eles praticamente, porque senão eu teria que ter saído da propriedade, né? Tanto o incentivo do meu pai quanto da Epagre foi essencial para mim permanecer na propriedade. A família Pagani é associada à Cooperativa Agropecuária de Urupema. A Coopema desempenha papel essencial na organização dos produtores e na comercialização da maçã. O trabalho da Epagre é com toda a família, tanto o jovem rural quanto o marido, a esposa, toda a família. E o Marcos, ele foi uma peça importante na constituição da cooperativa, da organização social deles. Então esse é o diferencial da Epagre. Mesmo depois do projeto feito, do atendimento, no outro dia o agricultor, a agricultora, o jovem sabe que pode contar com a Epagre. E nessa continuidade do trabalho, constituiu-se a cooperativa, a Coopema, que fez com que eles tivessem uma rentabilidade melhor, uma viabilidade melhor na sua produção. Hoje eles praticamente industrializam não só as maçãs deles, mas também as maçãs de outros colaboradores. A questão da maçã aqui na região ela tem se consolidado cada vez mais, ultimamente está com um bom valor agregado na sua produção, né?
E a gente nota que na prática os produtores vêm cada vez mais renovando áreas ou aumentando, implantando novas tecnologias, sistemas mais adensados, mais tecnificados também, né? Então hoje é o carro-chefe aqui da região do nosso Planalto Sul Serrano, né? Como uma das principais fontes de renda para os produtores. E que nos últimos anos o pessoal, os pequenos agricultores, vêm nos procurado na EPAGRE e fazendo uso e aproveitando as linhas de crédito disponíveis pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do nosso estado, né? Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. Para notícias sobre o agro catarinense, siga a Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de sempre. Tchau!